sobre o fim de Jerusalém e do templo. Lembra que ele disse? Nós estudamos no grau anterior. Imprescindível você assistir e concluir, colar o grau anterior. O capítulo 25 é a continuação do ensino do 24. Portanto, Jesus está sentado no Monte das Oliveiras, falando sobre os dois fins. Quem assistiu, colhe aí o grau micro e macro apocalipse imprescindível. Apenas para os aprendizes apontando para Jerusalém. Você consegue imaginar ele com os seus discípulos no monte, próximo às muralhas, à entrada da cidade, apontando sempre para a cidade, e naquele cenário maravilhoso, ele explanava seu ensino particular. Começamos. Jesus falando: o reino dos céus, que virá com a minha volta. Quando é que o reino vem? Com a volta de Jesus. Então tem algum arrebatamento? Não. Jesus vem da forma que subiu, e a escritura toda e a sua vida toda, 1260 dias, estão apontando para o quê? Para a sua volta. A implementação do quê? Do reino. O que ele falou, gente? Em 1260 dias? Reino, 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 reino. E quantas vezes você ouve falar de reino por aí? Só as testemunhas de Jeová. Porque ninguém fala de reino. Se fala de céu, mas eles nem sabem o que é céu. E tudo isso começou, o erro, na Idade Média. O reino dos céus que virá com a minha volta será como outra metáfora. Vamos ver essa metáfora tão conhecida e tão mal interpretada, tão mal entendida. Quase ninguém entende as 10 virgens. Quase ninguém. É pavoroso. 10 virgens jovens pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo, porque a festa estava próxima. 5 eram tolas. As outras 5 eram sábias. As tolas pegaram suas lâmpadas, os vasinhos com velas, e as velas estavam acesas, claro, mas não tinham óleo reserva para manter essas lâmpadas acesas. Jesus continua: as sábias não. Já as sábias foram com elas acesas, mas levaram vasilhas reservas extras com óleo reserva extra juntamente com as lamparinas. Para quê? Para que em nenhuma hipótese ficassem sem luz no momento mais importante do encontro com o noivo. Revelare. O noivo demorou, foi o que Jesus disse, Matiarro registra. Aqui Jesus está deixando claro que após o apocalipse de Jerusalém e do templo, destruição de Jerusalém e do templo, a vinda dele iria, escreva aí, a vinda dele iria demorar. Quem lembra que tudo isso começou lá atrás, no final do 23, iniciando o 24, sentado no Monte das Oliveiras? Qual o sinal da tua vinda? E antes, quando se cumprirão as coisas que o Senhor falou agora há pouco no pátio do templo? Bom, as coisas que vão acontecer, que eu falei no pátio do templo, destruição de Jerusalém, destruição do templo, ele já tinha explicado. Aí na metade do 24 e até agora, entrando no 25, ele está explicando sobre os sinais da sua vinda, que é relativo à segunda pergunta. A segunda pergunta, que é: quando ele vai voltar? E ele está revelando aqui, para muitos que achavam ou acham que ele nunca disse nada sobre essa demora. Porque de 70 depois de Cristo nós estamos em 2022, com o erro de calendário, ou sem o erro 2018.
É muito tempo. E muitos dizem, Jesus não falou nada, a gente só tem que confiar, porque os tempos do Senhor são outros, ninguém sabe o dia, aquela coisa toda, papagaiando sempre, clichês crentes. Sendo que ele está dizendo aqui, ó, o noivo demorou, o noivo vai demorar. Está entendendo? 2 dias. 2 dias esperando o noivo cansa, não cansa? Iluminare. Os bíblias que são místicos hoje interpretam esta passagem com o grande erro recente do arrebatamento, achando que essa passagem é para eles, é para nós. Portanto, refere-se ao rapto. Sabemos que não. E não pensem que são poucos, são milhões e milhões que pensam assim. Até desigrejados. E até líderes de desigrejados. Os bíblias míticos, mais saduceus, mais céticos, mais tradicionais de hoje, inclusive desigrejados, críticos, interpretam que essa passagem é só para Israel. Eu me lembro, Terezinha e Marluza, as duas estão aqui, não sei se elas vão aparecer. A Terezinha está aparecendo ali, ó. Olha que bonito esse cenário novo aí. Aí, Tere. Eu me lembro num hangout, Tere e Marluza, em 2012. Ou 13. Ah, não sei. Agora não sei. Sei que foi depois, quase no final de 2012, deve ter sido, não sei. Porque agora eu tô me lembrando que foi hangout. Hangout nem sei se foi criado. Eu sei que quando eu comecei nem hangout existia. Depois, hoje já não tô mais em hangout há muito tempo. Mas naquela época era um hangout. E nesse hangout estava lá uma turma de ditos entendidos da Bíblia. Eu sempre tive pavor daquilo, mas fazer o que? A sala é assim, né? Entra quem quer. E fazer o que? São os que entraram, né? E eles entraram e ficaram discutindo. Eu me lembro de um, que ele era muito cheio de Bíblia. E ele disse assim: olha, escutem vocês aqui. Eu vou dizer para vocês aqui. Essa passagem não tem nada a ver com a igreja. Essa passagem aqui está aqui, ó, no grego. Harpazo, do grego. E, na verdade, isso aqui quer dizer para Israel. Está falando dos 70 anos depois de Cristo, do nascimento de Cristo. Tudo se cumpriu. Mateus 24, 25, tudo isso aqui que Jesus está falando, ele tinha até entendimento. Ele sabia que 24, 25 era uma coisa só. Muito bem. Mas isso aqui é tudo para Israel, porque Jesus só falou para Israel. Acontece que o que as pessoas acham que sabem, não sabem, deveriam ter mais amor, humildade, é que a pergunta que Jesus está respondendo agora é: quais sinais da sua vinda? Eu pergunto a vocês, eu só quero que vocês escrevam nesse chat. Jesus voltou já? Jesus já voltou? Jesus voltou em 70? Ou um pouco depois de 70? Ou em algum momento depois de 70? Do ano 70? Escreva para mim. A pergunta é, macro questão: quais sinais da sua vinda? Porque Jesus disse, vocês vão ter que implorar para eu voltar. Teve uma querida que me assiste que escreveu assim para mim hoje: Akio, mas na minha Bíblia não está escrito esse negócio, não. Está escrito assim: bendito é o que vem em nome do Senhor. Minha querida, pensa um pouquinho. Pensa, bendito é o que vem. Quem é Jesus? O enviado. De quem? De Deus. A manifestação que? Corpórea do Criador. Pensa um pouquinho. Ele foi recebido? Não, ele foi não recebido. O que ele está dizendo? Eu não volto mais aqui enquanto vocês não receberem. Pensa um pouquinho. Os judeus não receberam. Os judeus não vão receber ainda agora. Mas quando sofrerem 1260 dias de tribulação, vão querer ele. Pensa um pouquinho. A verdade é o óbvio. Por que vocês não entendem? Então os míticos não entendem que essa passagem não é só para Israel. É para o mundo todo. E vocês estão respondendo no chat, eu estou vendo aqui,
que Jesus não voltou. Muito bem. Jesu continua, ou Oshea. O noivo demora. Às 10 ficam com sono e dormem. Como essas duas que estão aqui na minha frente me assistindo. Tem umas aí, governador Celso Ramos. Ô, acorda aí. Tem gente que inclusive não dorme de noite, aí põe eu para dormir, que diz que é o melhor remédio do mundo. O noivo demora, às 10 ficam com sono e dormem. Se ele demora, escreva aí, ele demora 2 dias. Não tem como não dormir, né? 2 dias acordado também não dá, né? Foi convidado para uma festa. Vocês já vão entender por que convidado. Eu já vi muita gente achar, inclusive quando eu fiz teologia, me ensinaram, não sei de onde, que as virgens, isso há muito tempo atrás, eram figuras da esposa do noivo. Não são. Isso tudo é desconhecimento da cultura. Cultura. A gente já vai para a cultura aqui. Calma aí. À meia-noite, lembra dos nossos vídeos de contagem regressiva? Meia-noite. À meia-noite, aqui. Um grito como trombeta diz: o noivo está chegando, saiam para encontrá-lo. E todas as 10 acordam, é claro. E prepararam suas lâmpadas. No meio do caminho, as tolas perceberam que as sábias tinham vasilhas com óleo reserva. É só nessa hora que o tolo reconhece que o sábio é sábio. Até então, só crítica, só tolice previsível. Aí quando chega a hora do vamos ver, aí elas notaram, olha, elas foram prudentes, elas têm reserva. E por que elas têm reserva? É porque o caminho é longo. E porque o noivo pode demorar ainda mais, porque anunciaram que o rei está vindo, mas sabe Deus quanto tempo vai demorar para o noivo. E se acabar a luz? Vamos ficar no escuro, é meia-noite, é trevas. Escreva aí, é treva. Trevas. Boas trevas. E perceberam que o óleo da lâmpada delas não era suficiente, poderia não ser. Então as tolas disseram às sábias: por favor, nos empreste um pouquinho do óleo reserva nessas vasilhas lindas, pois o nosso óleo não será suficiente. Mas as sábias responderam. Olha como é que sábio diz. Já tem gente aqui que ia dizer assim, coitadinha, né? Vou dar um pouquinho de óleo. Agora é a hora de ser serpente. É a hora do noivo. Ou salva tu, ou não salva ninguém. É a hora do noivo, não dá tempo de ficar salvando ninguém, não. Caminha com as próprias pernas. Teve 2000 anos para andar sozinho. 2000 anos para evoluir. Aí fica chamando a Terezinha no WhatsApp. Tem o número pessoal do Akel que eu quero um atendimento VIP? Não é assim, Tere? Povo que não evolui. Não temos como fazer isso. Olha a resposta de uma sábia. Não temos como fazer isso. Pois então, nós também poderemos ficar sem óleo suficiente. Se eu der para vocês, nem vocês vão chegar, nem nós. E a festa vai ficar sem as amigas da noiva. Mas vão e comprem óleo para vocês. Tá aí uma coisa que eu sempre faço. Vai lá, colhe os graus. Vai lá, segue tudo. Ontem escreveram para mim, que você pode falar sobre poço. Já falei, tá aqui, ó. Vai assistir, vai estudar. Que você poderia falar sobre... Não, querido, assista aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem 150 vídeos. Mais ou menos um mês assistindo. Só que toda tola é preguiçosa.
você vai ver que Jesus vai usar 3 metáforas. Escreva aí, 3 metáforas. E nas 3 metáforas ele vai falar sobre tolo e sábio. Você só conhece as 10 virgens, mas são 3 metáforas. E as 3 dizem sobre tolo e sábio. E as 3 falam sobre evolução. E as 3 falam que Deus não tolera tolo, porque o tolo é preguiçoso e porque o tolo é inútil. Não serve para nada. Esse é o Deus que você não conhecia. Não, Deus vai me aceitar porque o sangue de Jesus já me lavou. Eu posso ficar paradão aqui sem fazer nada, sem produzir nada, sem evoluir nada. Ensinaram para você tudo errado. Aconteceu nesse meio tempo? O noivo chegou. As 5 jovens sábias, como tinham lâmpadas acesas, conseguiram chegar no local, mantendo as lamparinas acesas até a chegada do noivo. Escreva aí. A luz não é glória, não é reteté, não é fogo, não é Pentecoste, não é unção divina, não é inspiração, não é poder do Espírito Santo, não são dons nem batismo com fogo. O óleo e a luz é sabedoria, sofia, filosofia. Mas volta e meia tem uma virgem tola que entra aqui e diz: as filosofias vãs que Paulo falou. Ah, como é difícil. E ao entrarem para a festa do casamento, a porta de entrada foi fechada. Lembra dos dias de Noé? Sempre mesma metáfora. Preste atenção, a luz é meia-noite, trevas. A luz faz com que você consiga o quê? Quem é de vocês aí que já teve um apagão, acabou a luz e teve que acender vela dentro de casa? Porque as pessoas vêm aqui em casa, vê as velas aqui, eu tenho um jardim com velas aqui, é tudo satanismo. Olha, satanismo. Mas quando acaba a luz na casa delas, daí tem que acender velinha. Já andaram no escuro com vela na mão? Já fizeram isso? Oh, coisa terrível. Com lanterna, então. Eu já andei num monte bem escuro. Mas trevas que não enxergava um palmo só com a lanterninha. E é isso, gente. O mundo é mau. São essas trevas todas, o crivo. E só quem tem luz vai conseguir chegar. Tem como chegar num lugar distante sem luz, no meio das trevas? Não tem, gente. Os tolos serão devorados. Os tolos ficarão pelo caminho. Quem não evoluir vai fazer o quê? Vai cair, vai tropeçar. Eu me lembro uma vez. Vou contar rapidinho. Eu estava com um jovem da Assembleia de Deus há muito tempo atrás. E nós fomos, ele, Vander Lopes, meu grande amigo falecido, num monte lá de Santa Catarina. Era de madrugada e nós queríamos atravessar para o outro lado. Eu me lembro, gente, disso e conto sempre, que num determinado momento eu estava segurando muitas coisas com uma lanterninha fraca que eu tinha que bater nela para funcionar. Apagava tudo, batia, funcionava. E num determinado momento esse jovem chamado Fabiano olhou para mim e disse: segura aqui para mim que eu vou amarrar o cadarço. Segurei tudo, coloquei a lanterninha, amarrou o cadarço. Aproveitei e amarrei o meu também. Paramos ali. Nesse inteirinho de tempo eu coloquei a lanterna assim. E o que eu vi? Um abismo. Um passo a mais que ele tivesse dando, ele estava na minha frente. Um passo a mais que ele tivesse dado sem ter parado para amarrar o cadarço, ele tinha caído lá embaixo. E eu ia ter que dar notícia para a esposa dele e os filhos dele. Então, gente, sem luz não dá. Sem sabedoria em dias maus, não dá. Não dá, não chega lá. As outras 5 jovens tolas, já com óleo comprado, viram a porta fechada, compraram óleo no mercado, vieram correndo. Imagina quanto é que pagaram por esse óleo meia-noite. Chegaram correndo, batendo na porta e gritando desesperadas:
Lembra do Senhor, Senhor no primeiro ensino de Jesus? Quem lembra aí? Mateus 5, 6, 7. Senhor, Senhor, me dirão, e eu falarei em público, abertamente, não vos conheço. É sempre a mesma metáfora. E está falando de quê? De gente que conhece o noivo, de religiosos. Não está falando de gente ateia, agnóstica, está falando de gente que vive sempre com o noivo, sabe tudo do casamento, sabe tudo da volta dele. E essas pessoas estão batendo na porta e dizendo: Senhor, Senhor. Somos nós, as outras jovens, abra para nós a porta e deixe-nos entrar e participar do casamento. Nos atrasamos um pouquinho. Abra-nos a porta. Mas o noivo se aproxima da porta e responde: a verdade é que não posso abrir a porta para vocês, pois já entraram as minhas jovens, as amigas da minha noiva, as convidadas. Ou seja, elas já chegaram aqui. Vocês eu não sei quem são. Horário é horário, elas estavam prontas, estavam com luz, já entraram. Vocês eu não sei. Que eu saiba, as jovens, companheiras da noiva, já estão aqui. Culturae, que significa cultura, cultivar. Se prepara aí para entender a cultura da época. Uma festa de casamento judaica durava dias e tinha como convidadas muitas amigas da noiva. Estas eram as virgens que permaneciam com a noiva até a chegada do noivo, que também tinha seus convidados amigos, uma comitiva também. Após esse encontro dos dois, ambos com seus amigas virgens, iniciava-se a festa. Entendeu? Educare. Esta metáfora é relativa à resposta da segunda pergunta dos discípulos, pois fala da vinda do noivo. Por óbvio, o noivo não voltou em 70 depois de Cristo, então trata-se do macroapocalipse. Vejam, meus discípulos, continua Jesus, assim como essas virgens, vocês precisam ser sábios e estarem sempre atentos à minha volta. Entendeu? Qual é a lição da metáfora? Só os sábios estão atentos. Você já viu que no clichê crentez, evangeliquez, bibliquez, carismatiquez, espiritês, catoliquês, todos os cristãos, a cristandade toda costuma dizer vigiai. Não é assim? O grande jargão da Bíblia, vigiai. E o que é vigiar? Quase nenhum deles sabe o que é vigiar. Vigiar exige o que nós falamos ontem, prudência, sabedoria, devoção, entrega, fidelidade. Dificilmente um vigia que não é fiel, leal ao seu patrão vai ficar o tempo todo vigiando. Só os fiéis, os leais, os que realmente o amam, aguardam. Como nós ensinamos e foi revelado ontem no grande finale, que para quem é que Jesus vem como ladrão? Escreva aí. Para quem é que Jesus vem como ladrão? As águas do dilúvio leva quem? E deixa para trás quem? Tudo ao contrário do que ensinam. Só consegue vigiar quem é sábio. O tolo não vigia. Tanto é que se um sábio está no meio dos tolos, e eu vivo isso quase todo dia, você percebe uma coisa e as pessoas que estão perto de você não percebem. Aqui no chat mesmo, durante o programa, quantas vezes eu vejo isso e vocês não percebem.
Mas os sábios que estão aí percebem. E eu vejo. Só os sábios percebem as coisas. Tem visão. E vigiar exige visão. E visão é o quê? Sabedoria. E como é que se tem visão sem luz? Pois a porta do coração, do corpo, é o quê? Os olhos. Lembra da Cabala? Que Jesus ensinou. Aqui, ó. Boca é saída. Os olhos é entrada. É a luz. É a luz que faz entrar. Revelare. Dualmente, metades são sábias. E a luz não é misticismo, poder, glória, nem pentecostalismo, mas sabedoria. Selá, Débora. Escreva aí, anote na nossa história. A sabedoria produz prudência e vigilância. O pentecostalismo só produz efemeridades, vaidades, emoções passageiras. Não é assim? Jesus continua. Da mesma forma que essas 10 virgens, exatamente como contei para vocês agora essa metáfora, outra diz o seguinte: um homem, antes de sair de viagem, chamou seus funcionários e deixou na responsabilidade deles parte do seu patrimônio em dinheiro, de suas finanças, economia. Este investidor, diz Jesus, vendo que um tinha mais talento, capacidade, dons, habilidades, visão. Escreva aí. Um tinha mais sabedoria. Você está vendo que a sabedoria é importante para a volta de Jesus? Você está entendendo que quem não tem sabedoria não vai discernir? Mais uma metáfora. Mais linda ainda que as 10 virgens. Essa aqui deveria ser mais conhecida do que a parábola das 10 virgens. Olha que lindo. Este investidor, vendo que um tinha mais sabedoria, deu para ele 5 talentos. Vamos para o cultus? Não é o culto lá, a missa. Cultus, de cultura, do latim, cultivare. Esse sim evolui. Cultura. Um talento valia cerca de 6.000 denários. Isto era 20 anos de trabalho de uma pessoa comum, da maioria das pessoas. Escreva aí, um talento equivale a 20 anos de trabalho. Brincadeira? É pouco. Este servo mais sábio ganhou 5 talentos, isto é, 100 anos de trabalho. Olha que montante em dinheiro. 100 anos de trabalho. Você sabe o que é 100 anos de trabalho hoje? O que seria hoje? Escrevam aí a ideia de vocês do que seria um montante em reais ou em dólares ou em euros de 100 anos, um século de trabalho de uma pessoa comum que ganha um salário médio. É tudo que este primeiro homem funcionário recebeu. 30.000 denários, equivalente a 30.000 dias de trabalho, somando com os finais de semana, e no caso aqui os sábados, que não trabalhavam, vai dar quase 100 anos. Entendeu? Revelare! E ainda tem pessoas, os bíblias, criticando ignobilmente. Você não sabe o que é ignobilmente? É vergonhosamente. Um nível muito baixo, pueril, paupérrimo. Quando falamos em sabedoria e filosofia, há muita gente que não conhece Cristo Jesus e acham que Jesus nunca falou sobre sabedoria. Ele é o próprio verbo. João vai começar, nós vamos chegar lá, começa dizendo, ele é a Sofia. Ou Provérbios 8.
E agora Jesus está falando sobre os sinais da sua vinda, do nosso tempo aqui, do nosso tempo. Ele está dizendo, sem sabedoria ninguém chega lá. Jesus continua. Há outro com um pouco menos de capacidade. Deus viu que esse tinha sabedoria, mas não tanto quanto o primeiro. Confiou nas mãos dele, antes de viajar, 2 talentos que equivalem a 12.000 denários. E por fim, ao menos preparado, com menos sabedoria, confiou a ele 1 talento. Apenas 6.000 dias de trabalho, 6.000 denários, e mesmo assim, vocês sabem, uma quantia expressiva. Depois de entregar, partiu de viagem. Logo depois, eu quero que você escreva isso. É claro, Lindinalva. Eu quero que você escreva isso. Logo depois da partida do investidor. Logo depois, o primeiro funcionário, o mais sábio, pegou aqueles 30... Ah, isso aqui é lindo demais. Jesus não fala na metáfora quanto tempo o investidor ia demorar, mas diz no final que ele demorou muito. E por certo, ele avisou que demoraria muito. Mesmo sabendo que ele demoraria muito, escreva aí, mesmo sabendo que ele demoraria 2 dias, você está entendendo? 2.000 anos agora para nós? Mesmo sabendo. Sabe o que ele fez logo que Jesus partiu? O que ele fez? Imediatamente depois, não deixou para depois. Imediatamente, pegou os 30.000 e aplicou. Investiu. Por quê? Porque realmente era fiel ao seu Senhor, amava o seu Senhor. Ele queria realmente, quando o seu Senhor voltasse, dizer, olha o que eu fiz, a alegria dele. Olha o que eu fiz com o dinheiro que o Senhor deixou comigo. O Senhor confiou para mim 100 anos de trabalho e está aqui, ó. Ganhei 2 séculos de trabalho. Olha que coisa mais linda. Imediatamente depois da partida do investidor, o funcionário mais sábio aplicou aqueles 30.000 denários, duplicando para um montante de 60.000 denários. E o que tinha 12.000 fez a mesma coisa. Foi e aplicou rapidamente depois da partida do seu senhor, conseguindo também duplicar, e teve um montante de 24.000 denários. Mas o que tinha recebido apenas 6.000 denários não teve pressa. Relaxado. Aí o Akel fala tanto em evolução, crescimento, trabalhar, praticar frutos, não ser inútil, evoluir, sabedoria. Isso não é importante. Eu aprendi que Jesus nos salvou, ser do bem, e está tudo bem. É ensinado errado no sistema sobre recompensa-galardão, que acham que é um complemento, que não importa, o que importa é salvação, quando na verdade é a matemática de Deus. Escreva aí, sem galardão não tem salvação. É o galardão que dá o montante para a salvação. E o galardão é relativo ao quê? Ao trabalho. Olha o que é que o terceiro fez. Menos capacidade, 6.000 denários, não teve pressa em aplicar o dinheiro. E olha o que a tolice faz com uma pessoa. Preste atenção. Isso é bom demais. Ai, 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 ai. Isso é bom demais. Vou vir até aqui para outra câmera. Olha só. O primeiro, vou aplicar isso aqui. Aplico isso daqui, faço isso. E deve ter estudado, pesquisado, planejado. Essas coisas sempre foram difíceis. Pesquisou, estudou, evoluiu. Não é fácil, tem que pesquisar, estudar, escrutinar, ir atrás. Cuidado com aquilo que recebeu. O segundo fez a mesma coisa, o terceiro. Olha a tolice, o que é que faz Marluz e Terezinha? Sabe o que o terceiro fez? Olha, eu não sei investir.
Esse negócio de investir é muito complicado. Eu não sei investir. E eu não vou ficar tentando. Eu não vou perder o que eu já ganhei. Se eu já ganhei a salvação, já está muito bom. Se eu já ganhei a história da cruz e o perdão dos meus pecados, está muito bem. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar, vou enterrar. Ninguém vai achar, pelo menos eu não perdi. O importante é não perder a salvação. De cantarabá. Não vou perder a salvação. O importante para mim é não perder a salvação. Pego aqui, enterro, nenhum ladrão acha. Quando ele voltar, ele vai demorar. Ele vai ficar feliz comigo. Note que o terceiro fez algo que ele fez independentemente, segundo sua tolice. Ele não sabia que o primeiro investiu, que o segundo investiu. Se ele soubesse, os três saíram com aquele montante e cada um fez de acordo com a sua sabedoria. O terceiro disse, eu vou guardar. É a melhor atitude. A melhor escolha, olha o tamanho da... A melhor escolha para agradar meu Senhor é conservar o que eu tenho. Evoluir para quê? Não tem que evoluir nada. Isso é coisa de espírita. Evoluir. É coisa de espírita que tem que ficar lá fazendo boas obras para ser salvo. Eu sou salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Que isso? Você fazer boas obras? Pegou um cofre. Não é assim? Escreva aí, com medo. Medo de bandido, medo de ladrão, inerte, preguiçoso, relaxado. Escondeu o dinheiro no chão. Depois de muito tempo, o investidor voltou para acertar as contas. É matemática de Deus ou não é? Aí quando eu falo que é matemática de Deus, isso é heresia do Arkel. É Jesus que está dizendo, toda metáfora termina com acertar as contas. Tribunal de contas. Fechar as contas. Olha a conta aí, ó. O investidor viu que o que duplicou de 30 para 60 mil denários merecia escutar o seguinte. E falou para ele, olha, você é uma pessoa do bem. Você foi fiel a mim. Porque o que eu confiei a você, você não só preservou, como duplicou. E como você foi fiel no pouco, eu vou colocar você no muito. Não preciso nem dizer que esse trecho da Bíblia é usado para quê hoje? Quantas vezes vocês ouviram? Seja fiel no pouco e no muito te colocarei. Eles deturpam tudo, gente. E eu sou herege. Eles pegam esse texto, tiram da Bíblia e o aplicam para a prosperidade da vida da terra no crivo. Eu já estou quase chamando a Mãe de Deus, Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Isso aqui é terrível. Ai, ai, ai. É nesse contexto que está escrito, foi fiel. Quem é que é o fiel no pouco? Quem é que é o fiel no pouco? O pouco é o crivo, o holograma, uma vida que a gente não... Sabe, isso aqui não é vida. Essa vida sono aqui não é vida. Essa matéria é ilusória, essa ilusão dessas vaidades. Então, se você aqui amar o seu Senhor, evoluir, ter sabedoria, sabe, aquilo que você tinha de capacidade, você evoluiu tanto que ao final você tem o dobro da cultura que recebeu quando nasceu. Eu nasci numa família difícil, não importa, é duplicar o que você tinha quando nasceu. No meio que nasceu, na cultura que viveu, na educação que teve, o que você recebeu, quando nasceu, quando cresceu, quando foi educado, a partir dali duplicar, no mínimo duplicar. É o pouco. Escreva aí, é o pouco. Ah, mas eu nasci numa família pobre, minha mãe não sabe ler, não sabe. Não importa, é o pouco. Seja fiel no pouco, duplica. Duplica, evolua. Mas não é isso que é ensinado. Quem é que foi fiel no pouco aqui? Vocês. Vocês todos que estão evoluindo. Vocês todos que com humildade aceitaram entender as coisas de Deus, serem seres humanos melhores.
Vocês que estão sempre desafiando a si mesmos para serem melhores, elegantes no trato, no comportamento, na fala, em tudo. Vocês que pertencem a essa filosofia de vida, vocês estão como este servo, esse funcionário. Vocês estão sendo fiéis no pouco. Escreva aí, filosofia X é ser fiel no pouco. E olha o que você vai ouvir do teu Senhor naquele dia, o investidor. Quem lembra que a humanidade, o revelário que eu fiz lá, algum tempo atrás, eu fiz um revelário lindo, 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 que a humanidade é o investimento do Criador. Investimento do Criador. Olha o investidor aqui, olha como é que Deus é tratado nessa metáfora, ele é o investidor. E o investidor está dizendo, eu vou colocar você no muito. Sabe o que é o muito aqui? Quem sabe? Quem lembra da metáfora que ele disse que tudo que você perder aqui e deixar para trás, títulos, posses, patrimônios, por mim, para viver uma vida de amor ao próximo, para viver uma vida de anunciar o evangelho, tudo que você deixar, eu vou te dar quantas vezes mais? 100 vezes mais. Sabe o que ele está dizendo agora aqui, nessa metáfora? Que aquele que evoluir com o pouco que recebeu, ele vai colocar você no muito. E sabe o que significa esse muito? Quem está preparado aí? Confiarei tudo a você. Sabe o que é tudo? O muito aqui é o tudo. O que Deus está dizendo é que tudo que Ele tem será teu. Todo o poder, toda a glória, toda a sabedoria, toda a existência, todo o poder de suscitar, de criar, de plasmar, de eclodir, de fazer, todas as coisas, materiais e imateriais, serão tuas. Serão confiadas a você. E aí ele diz a este primeiro funcionário, venha comemorar. Ao que também duplicou para 24.000 denários, o investidor respondeu a mesma coisa. Você é uma pessoa do bem, foi fiel a mim, e como foi fiel no pouco, vou colocar você no muito. Confiarei tudo, tudo, tudo a você. Venha comemorar. Aquele que o investidor tinha confiado apenas 6.000 denários, se aproximou e disse, está preparado para o tolo? 5 tolas virgens. E agora a gente vai ver a reação do tolo funcionário do investidor. Olha o que esse tolo fez. Ele é o... A semelhança semântica que essa Bíblia original que eu estou fazendo, esse Codex, é que é a Bíblia que se explica pela Bíblia como nunca antes vista, e é mais do que isso. É a interpretação do que é já na leitura. Então preste atenção. Se você observar a metáfora das 10 virgens, as 5 que são sábias entram e não se ouve dizer nada. Escreva aí, sábio fica em silêncio. Calado. As tolas ficam fazendo o quê? Senhor, Senhor, abre a porta, Senhor, abre a porta, Senhor. Escreva aí, os sábios se calam e as tolas gritam. Tolo grita, sábio se cala. Ué, eu quero essa Bíblia. Já está aqui a Bíblia. Está aqui. Aqui, ó, a Bíblia viva. Mas não é só a metáfora das 10 virgens. É essa aqui. Os 2 primeiros, eles estavam tão bem consigo mesmos. Sabiam, porque é aí que está o detalhe. Quantas vezes a gente já foi chamado de arrogante aqui, Tere? Dono da verdade, arrogante. Você é o dono. Agora você sabe tudo, é?
Mas não é, é que quem tá com a verdade mesmo, o óbvio, ele é tão confiante, que ele se cala. Mas quem não tá com a verdade fica gritando por aí. Veja só, o primeiro. O que aconteceu com o primeiro, Marlos? Investiu, voltou, apresentou, mas assim, ó, com a autoestima lá em cima, não falou nada. Quem é que falou? Foi o Senhor, não foi ele. Ele não falou nada. Ele não chegou e disse, olha... Ele não precisou falar nada, ele só disse, olha aqui, ó. Tá aqui. O que você me deu e o que eu consegui. Agora, quando chega a vez do tolo... Quando chega a vez do tolo, o tolo vai logo se explicando. Olha o que é que o tolo diz. Por certo, o tolo viu, né? A recompensa do primeiro, do segundo, quando chegou a vez dele. Se aproximou do investidor e disse, eu sabia que o Senhor é um homem justo e dedicado. Tá aí, tudo que Deus não gosta. O fermento dos religiosos bíblias. Mestre, lembra? Amado. Eu sabia que o Senhor é um homem justo e dedicado, que consegue tirar dinheiro até da onde não tem. E por isso, fiquei com medo. Saí e escondi o que o Senhor me deu. Ninguém roubou, Senhor. Está aqui, ó. Os seus 6.000 denários. Guardei num lugar bem bom, cavei uma cova profunda, suei, guardei. O Senhor voltou e tá aqui, ó, 6.000. Tá guardadinho. O Senhor me deu salvação, fiquei 40 anos cantando, foi na cruz, e passou 40 anos. Eu tô aqui, eu tô salvinho aqui, ó, salvinho. Tá aqui os 6.000, ó. O investidor respondeu, você foi relaxado, preguiçoso, por isso te considero um homem mau. Peraí, isso aqui é um revelar e tanto, hein? Ele matava pessoas? Ele roubava pessoas? Pelo contrário, guardava o dinheiro em segurança. Ele descumpria a Bíblia? Mas por que Deus considera uma pessoa do mal? Porque é preguiçoso, inerte, inútil, que não evolui, que não produz nada. Por isso te considero um homem mau. Mas se você disser, ou melhor, se você diz saber, que eu tiro valores de onde não tem porque sei investir, porque é então que não foi aos banqueiros depositar esse dinheiro, pois pelo menos eu receberia juros. Esses 6.000 denários darei ao que conseguiu 60.000. Você tem noção, discernimento que o primeiro tinha 10 vezes mais do que o terceiro? Escreva aí, o sábio é 10 vezes mais preparado, capacitado do que o tolo. 10 vezes mais. Então nosso supremo Rabi diz um provérbio de Jesus. Pois quem tem sabedoria evoluirá cada vez mais e fará grandes coisas na terra, mas o que não tem sabedoria, até o pouco que tem será dele tirado. O que tem vai evoluir cada vez mais e fará grandes coisas, terá uma grande história. O tolo, o pouco que tem, ainda é retirado. Cachorros latem, carruagem passa. Sabe o que acontece na vida? Passa o tempo, e o sábio faz história. O nome dele é lembrado, citado. Olha Jesus, até hoje estamos aqui falando dele, e quantos falam?
A história de vida dele é lembrada, citada. O tolo não. O tolo tem uma vida tão medíocre que ele vai passar aqui e não vai fazer falta. Mas escolher ser tolo é o problema. Você escolhe ser tolo. Aquele investidor disse para o funcionário tolo: o mesmo que eu direi no dia da minha volta. Jesus está falando aos discípulos, Sabe o que Jesus vai dizer para todos os tolos naquele dia da sua volta? Lancem para fora da terra aqueles que são inúteis. Todos que não evoluem e produzem frutos devem ser destruídos. Não sou eu que estou dizendo, não. Ouçam, meus discípulos, quando eu voltar em grande luz e glória, poder, com todos os anjos de luz, eu assentarei no trono diante de todas as nações que serão reunidas diante de mim. Escute, preste atenção, aguce sua audição. Ele diz: assim como um pastor, na minha volta, na minha vinda, eu separarei os bodes das ovelhas. Olha o juízo. Olha a volta dele como será. Os bodes irão para a esquerda, em trevas, fora do reino. E as ovelhas para a minha destra, e luz dentro do reino. Então direi aos que estiverem à minha destra. Agora para. Escreva aí: Jesus está explicando as duas metáforas. Ele está com os discípulos sentados. Ele está explicando as duas metáforas. Sextra, dextra. Vocês já entenderam que inúteis vão para a sextra. Mas é mais do que isso. Quando nós falamos em evolução, nós falamos em sabedoria e luz, sim ou não? Para poder iluminar as trevas e chegar lá com a lamparina. É ou não é? Saber o caminho. Mas é mais do que isso. Saber o caminho na segunda metáfora inclui ser alguém melhor, sempre melhor, um ser humano melhor, evoluir, ser um ser humano melhor. Escreva aí: ser um ser humano melhor, elegante, sabe falar, sabe agir, sabe amar, sabe perdoar, sabe se comportar. Isso é tão importante porque ele vai dizer quais são as qualidades das pessoas que irão à sua destra. Sabe quais são? Aguça, audição. Então direi aos que estiverem à minha destra: venham todas as criaturas de bem. Eu confio a vocês todos os meus bens. Todos vocês que mataram a fome dos famintos, e quando faziam isto, estavam na verdade me alimentando. Todos vocês que mataram a sede dos sedentos, e quando faziam isto, estavam na verdade saciando a minha sede. Todos vocês que receberam os viajantes, pois quando faziam isto, estavam na verdade me acolhendo. Vocês que me vestiram, vocês que cuidaram de mim quando eu estava doente na cama. E você que cuida de alguém doente na cama ou já cuidou, você estava cuidando de Deus. E quando estive preso injustamente, não é criminoso não, hein? Quando estive preso injustamente, me visitaram. Vos revelo hoje
toda vez que ajudaram e cuidaram de um pequenino desprezado pelo sistema, pelo poder político, religioso, vocês ajudaram e cuidaram do próprio Criador dos céus e da terra. Mas aos da minha sexta esquerda direi, na minha volta. Olha a volta de Jesus, como é que vai ser? Ah, vai ser um relâmpago, ele vem, desaparece todo mundo. Não. Juízo, vida e morte, morte e vida. Olha só a dualidade. Vocês, todos que são do mal, serão destruídos juntamente com o próprio mal. Diabo. Está entendendo o original? Diabo, mal, o próprio mal. Vocês nunca ajudaram os pequeninos, nunca socorreram os desprezados. Vocês foram tolos e inúteis por terem feito o mal para os pequeninos, direta ou indiretamente, pela ausência, preguiça, inércia, e irão para o fogo, o castigo da rehologramação. Entenderam? Não preciso perguntar, você deve estar se agarrando no banco que está sentado, roendo as unhas ou arrancando os cabelos. Eu não preciso perguntar, nem sequer incentivar vocês a saírem da onde estão, parados há muito tempo. Ai dos que nada fazem. Matiarro 26. Nós não vamos todo ele hoje. Amanhã, no grau 157, nós terminamos. O comecinho, vamos lá. Após terminar o longo ensino que respondeu às duas perguntas dos discípulos sobre o fim de Jerusalém e o fim dos tempos com a sua vinda, Jesus disse aos seus discípulos: como vocês sabem, Jesus já terminou todos esses ensinos, ensinando sobre a sua vinda, não é? E aí ele fala, como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa. E eu devo morrer. Matiarro narra que naquela Páscoa, os chefes da igreja, pastores, padres, seja lá o que for, e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do pastor presidente. Está na tua Bíblia isso. O chefe dos chefes de todos os religiosos. O maior. Escreva aí, pastor presidente. Se você quiser, na hierarquia católica, escreva cardeal, arcebispo, arquichefe, chefe de bispos. E sabe onde é que eles estavam? Melhora essa participação de vocês aí. Melhora. Escreve assim no caderninho. Na mansão, no palácio do pastor presidente. É o que está na Bíblia. Está na Bíblia. Quer mais? Além de ser um palácio, a casa do pastor presidente ou do arcebispo, sempre é, né? Sempre foi, né? Eu pergunto a vocês, o que vocês acham que estava acontecendo lá na casa deles, na época da Páscoa? Um culto? Falando das coisas de Deus? O nome dele é Caifás. Escreva aí, o pastor presidente é Caifás. Arcebispo Caifás. Missionário Caifás, o que você quiser. Na mansão de Caifás, eles planejavam como poderiam prender Jesus e depois condená-lo à morte, pois eles precisavam fazer isso
na Páscoa, durante aquela festa, porque quando tem feriado, o povo está distraído. Eles estavam com medo do povo, sempre tiveram medo do povo. Há muito tempo que eles queriam ter incriminado Jesus. Mas a Páscoa é a data ideal. O povo está distraído, festejando. Que maravilha essa mansão de Caifás, hein? Que benção. Enquanto isso, Jesus estava na casa de Simão, em Betânia. Uma mulher entrou na casa com um frasco de alabastro, que era um vaso feito no Egito no início e depois em várias partes do mundo de calcita, ou calcite, para guardar óleo ou perfumes. Nele continha um perfume muito caro. Mateus não fala qual a qualidade do perfume, mas depois, quando chegarmos em Marcos, nós vamos ver qual é. Porque na tradução, versão de Marcos, da história de Jesus, ele diz que era nardo puro, caríssimo. Jesus estava com a cabeça reclinada à mesa. Se você quer ter alguma imagem de Jesus, tenha essa. Quase que todas as vezes eles dizem que Jesus sempre estava com a cabeça reclinada à mesa, na direção da mesa. Sentado na mesa, na frente à mesa, com a cabeça reclinada em direção à mesa. Ela entra dentro da casa que ele estava e vê a cabeça dele reclinada e derrama o perfume sobre a cabeça do mestre, em seus cabelos. Os discípulos, aliás, muitos acham que só Judas, mas aqui Matiarro diz que discípulos, plural, alguns e não só Judas, ao verem isso, ficaram indignados. Isso é muito importante que Mateus tenha relatado, porque Judas é o traidor. E nós sabemos, melhor dizendo, e eles sabiam, Jesus e os principais, por que Judas estava indignado. É ou não é? Mas quando diz discípulos, me leva a crer o que eu vejo todo dia. Pessoas que veem a gente fazer qualquer coisa de bem, ação de bem com boa intenção, e criticam, mas a motivação deles criticarem é porque eles são traidores. Judas. Invejosos, traidores, têm outra intenção. Mas tem aqueles também que criticam, que é o caso dos outros discípulos, que Matiarro não diz quem, por razões éticas, e que bom. Ele não diz quem. Esses outros o fazem por quê? Por ignorância. É sempre as duas formas de crítica. O que critica por tolice e ignorância e o que critica por mal. Por que este desperdício? Por que jogar dinheiro fora? Os discípulos diziam: ele poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus tinha acabado de ensinar sobre evoluir, ser um ser humano melhor, não é? Ajudar os pobres. Estão cumprindo o que Jesus acabou de ensinar, hein? Mas uns falavam por ignorância, que não sabiam lidar com a situação. Judas não. Mas qual é a interpretação de Jesus aqui, nesse caso? Para muitos, estão jogando dinheiro fora com encontro, estão fazendo isso. Por que ter estúdio? Por que ter isso? Tem que alimentar o pobre. Sempre existe. É o que Jesus vai responder. Vamos lá. Jesus replicou: por que vocês estão julgando essa mulher? Já estavam que nem os bíblias. Andando com ele, discípulos dele já estavam se transformando em bíblias, julgando a mulher. Por que vocês estão julgando essa mulher? Ela praticou uma ação com a melhor intenção possível. E o que é que Deus vê? Desejo, intenção e motivação. Vocês poderão ajudar os pobres depois. Olha o original. Porque eles sempre existirão. É o crivo. O crivo sempre terá pobres. Mas eu estou aqui com vocês por pouco tempo. Não é coerente? Jesus estava perto da morte, toda hora dizendo: vai chegar a minha morte, vai chegar a minha morte.
A mulher faz um gesto tão agradável, tão bonito, com boa intenção, que ninguém vai jogar perfume na cabeça de um mestre sem boa intenção. Se ela não tivesse mal intencionada, ela não estava gastando e investindo. A intenção é boa. Isso que vale. Esse perfume derramado sobre o meu corpo, disse Jesus, olhando para ela, está me preparando para a minha morte, ungindo o meu corpo para o sepultamento. Entende? Jesus olha para a mulher e diz, onde falarem sobre a minha história no mundo todo, eles falarão sobre você também e sobre o que você fez hoje. Que lindo, hein? Não é que às vezes os discípulos se transformam nos próprios Bíblias, julgando a mulher? Cadê o amor? O que adianta justificar o desamor com ajuda aos pobres? Cada coisa é uma coisa. O que vale a intenção. Então, a intenção sendo boa, Jesus olha para ela e diz, você será lembrada para sempre. Que é lindo. Judas, um dos discípulos que participou da indignação, foi dali até os principais líderes religiosos e perguntou, o que vocês me dão se eu entregar Jesus a vocês? A pastorzada. Vocês viram que prenderam ontem os padres em Goiás, né? Estavam desviando 1 bilhão por ano da paróquia. Não é isso? Aí a padraiada, a pastorzada, do mal. Os líderes religiosos, do mal. Com a Bíblia, disseram, nós te damos 30 moedas de prata. Judas ficou satisfeito com a oferta proposta. Então, a partir dali, diz Matiarro, ele começou a planejar uma forma de entregar Jesus aos líderes religiosos. Entregar para quem? Para a polícia? Para o exército? Para os criminosos? Para os ladrões? Entregar para os políticos? Não, para os bíblias. Quem é que está pagando? E olha que essas 30 moedas de prata saíram do bolso de quem? De quem? Se não é dos dízimos e das ofertas. Escreva aí. O dinheiro do dízimo e da oferta. O dinheiro dos dízimos e das ofertas mataram Jesus. Escreva melhor. O dinheiro dos dízimos e ofertas patrocinarão a morte de Jesus. Para matar um mestre não é fácil, tem todo um processo. E quem é que bancou? Quem é que patrocinou? Os dízimos e as ofertas. Escreva, 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 escreva. Eita, que coisa boa! Povo tão honesto, levando seus dízimos e ofertas e eles usando para matar Jesus. Que coisa terrível. No primeiro dia da festa dos pães asmos sem fermento, os discípulos perguntaram, Mestre, onde devemos comemorar a Páscoa este ano? O mestre disse a eles que ao entrar na cidade deviam procurar por um certo homem e dizer para esse certo homem, o mestre manda avisar que a morte dele está próxima, o tempo do fim dele está próximo, ele está terminando a missão dele. E ele deseja celebrar a Páscoa com todos nós, seus discípulos, na sua casa. Imagina a alegria deste homem. O mestre vai vir aqui com seus discípulos, será um prazer recebê-lo e comemorarmos a Páscoa aqui. No dia da Páscoa, na casa deste certo homem, que a Escritura em Matiarro não fala, já ao anoitecer,
Na hora da janta, da ceia, que não é santa, Jesus, como sempre fazia, estava reclinado, de novo, reclinado com a cabeça em direção à mesa, com os discípulos. E enquanto os discípulos comiam, Jesus disse: um de vocês aqui vai me trair. Preocupados, assustados e tristes, todos os 11, escreva aí, os 11 disseram, mas não são 12? E com Jesus não são 13? Pois é, mas só 11 disseram. Os 11 disseram, um depois do outro. Pedro, quem sabe primeiro? Eu não vou lhe trair, nunca. João depois? Eu também não. Tiago depois? Eu não vou trair também. Até completar os 11. Quando todos os 11 falaram, faltou um. Quem? Esse não falou nada. Jesus afirma: aquele que comeu comigo neste mesmo prato, perto dele, vai me trair. Judas, o único que não havia se manifestado, calado, consciência dura, consciência pesada, doendo, mas ainda coração eivado de mal, disse também. Olha o Judão aqui. Olha o Judas. Todos os 11 já tinham dito. Quando Jesus falou isso, ele disse: mas mestre, eu também não te trairei. Eu também não vou te trair. Jesus olha para ele, olho no olho, e afirma: mas é você. Todos os discípulos ficaram assustados, eu não sei nem como conseguiram comer depois, mas a Escritura diz que eles continuaram comendo. Então Jesus tomou o pão, partiu este pão e deu a cada discípulo, dizendo: peguem este pão asmo e comam. Estes pedaços representam o meu corpo. Tá entendendo? Santo grau. Tá vendo a taça atrás? O que é santo grau? Vai estudar que você vai saber o que é santo grau. É esse momento aqui extraordinário. Estou encerrando por hoje. Logo em seguida levantou o cálice e alcançou aos discípulos, dizendo: bebam este vinho todos vocês. Ele representa o meu sangue, sangue de um novo pacto, um novo testamento. Testamento este que, como este vinho, é derramado em favor. Favor é graça, cáris, chance, porta aberta. Em favor de muitos, como uma nova chance para ter a vida eterna. Ouçam com atenção o que vou lhes dizer agora. Vocês lembram que Jesus estava no pátio do templo e disse: eu não volto mais aqui. Eu só volto aqui quando todas as nações sofrendo gritarem por mim, chamarem, e assim será a sua vinda. Todas as nações estarão sofrendo, como falamos no grau de ontem. Agora, Jesus vai fazer a mesma coisa. É sua despedida. Ele está acabando seus 1.260 dias de missão. E na sua despedida, olha o que ele diz. Aguça a sua audição aí, você que participa de rituais de Eucaristia e Santa Ceia ainda. Jesus chama a atenção deles e diz: esta é a última vez que vocês farão isso. Daqui para frente, vocês não devem beber o vinho como meu sangue, nem devem comer o pão como se fosse a minha carne, até o dia da minha vinda. Até quando? Até a minha vinda, que já revelei para vocês como vai ser, apenas
apenas na minha volta. Quando iniciar o reino, beberemos um vinho novo e comeremos juntos. Se todos os tolos lessem a Bíblia, só a própria Bíblia, são milhões e milhões participando de eucaristias, hóstias. Quantos? Milhões e milhões até hoje. É só 2 versículos, é só ler. Eu não preciso nem pegar o original, é só ler aí na tua Bíblia mesmo. É só ler. Mas isso vocês já sabem desde o Desistematizando. Não sabem? A questão não é essa que está aqui, é mais profunda do que você pode imaginar. Só homens circuncidados participavam da Páscoa, como eu já vos ensinei. Então quer dizer, se você olhar toda a conjuntura, o que eles fazem hoje é de uma tolice sem tamanho e sem descrição. É um absurdo. Jesus cantou alguma vez ou não? Então todos os discípulos com Jesus Cristo cantaram uma música sentados na mesa depois de comer e beber para encerrar o jantar. Escreva aí, Jesus cantou com os discípulos. Jesus cantou depois da ceia, depois do jantar. E dali eles foram novamente de noite, para o Monte das Oliveiras. E o capítulo 26 continua amanhã no grau 157. Se você vive por aí distraído, você está perdendo tudo isso aqui. E você vai morrer sem conhecer a verdade. Se você morrer sem conhecer a verdade, sendo do bem, na matemática de Deus, no tribunal de contas, poderá estar livre, vivo, vida eterna, existir. Mas a maior parte das pessoas, que não acompanham esses revelares, esses ensinos, correm um grande risco, e é verdade, de se perderem no tribunal de contas. Por quê? Porque acham que estão salvos, tendo eles guardado no cofre debaixo da terra, enterrado o que receberam. Já está bom. E acham que serão perdoados. E vão bater lá dizendo, Senhor, Senhor. Mas ele dirá, não conheço vocês, porque os que eu conheço já chegaram aqui com luz e já entraram. Boa noite. Se o meu